Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para ler com os irmãos um texto da irmã Michele Moreira, que diz assim: quem é como Deus? Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e é um devocional que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Olha, irmãos, não fui eu quem escrevi uma linha, foi a irmã Michele, por isso que eu vou estudar o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Eu já aviso os irmãos para pegar a sua Bíblia, deixar aberta lá em Isaías 40, porque nós vamos ler o capítulo todo e é bem extenso. Então pega a sua Bíblia para não ficar maçante, né? Só ouvindo eu ler. Pega lá para a gente ler juntinho, tá bom? E vamos pedir ao Senhor que nos ensine o que temos que aprender hoje. Pai, a pergunta é: quem é como Tu és? Que Tu possas nos ensinar através da Tua palavra, através do texto que é escrito para o Manancial, que a gente possa compreender a Tua grandeza e servi-lo como o Senhor merece ser servido. Em Teu nome que oramos, Jesus. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. Isaías 40. Pega lá a sua Bíblia, tá bom? E diz assim: consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama: abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e colinas. Endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse: clame. Eu perguntei: o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham. Quando o Senhor sopra sobre elas, o mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes. Grite mais forte a Jerusalém. Grite sem medo. Diga às cidades de Judá: seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Não há outro como o Senhor. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito de que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para o holocausto digno do nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos, valem menos que nada, são apenas vazio. Ao que vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tome. Acaso não ouviram? Não entenderam? Estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende o céu como cortina e faz com ele sua tenda.
julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles o vento, os leva como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, as chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Amém? Nossa, que passagem linda, né, irmãos? Maravilhoso, maravilhoso. Quem é como o nosso Deus? Quem é? Quem é como Deus? O versículo que a irmã Michele escolheu foi o 25, que diz: com que vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Bem, então ela fala que quando ela leu a Bíblia, né, quando ela viu lá que Deus mudou o nome de Abraão para Abrão, ela teve curiosidade de saber qual era o significado do nome dela. E ela descobriu que o nome Michele tem por significado uma pergunta: quem é como Deus? Eu não sabia dessa curiosidade, né? O meu nome, que é Miriam, quer dizer mãe. E aí o nome dela, olha que bonito, quem é como Deus? O próprio Deus também fez essa pergunta no capítulo 40 de Isaías, que a gente acabou de ler. Se você prestou atenção, ele faz essa pergunta. E aí ele vai dando uma série de descrições sobre o grande poder, a imensa força, como ele criou o universo e continua governando tudo isso que aqui está, e como ele cuida de todas as coisas sem nunca se cansar, sem nunca se exaurir, sempre ali, ó, impecável. Agora, o que mais chama a atenção é que, apesar de Isaías descrever as nações todas, né, sendo diante de Deus como um nada, como está lá no versículo 15, diz assim: na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira de balança. Então, ele descreve assim, né? Todas as nações são como uma gota de água num balde. E ele fala no versículo 17: diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Então, você vê, né? Ele descreve no capítulo 15 que é como uma gota no balde, como o pó que resta na balança. E aqui no capítulo 6 ele vai dizer também, ó, no versículo 6, ele vai dizer assim: eu ouço, toda a carne é erva e toda a sua graça como a flor do campo. Então o Senhor reconhece aqui que a vida é efêmera, lá, passa rápido. Agora no capítulo 5, ele diz que Deus revelaria sua glória a essa humanidade pecadora. Então vamos reler o versículo 5. A glória de Yahvé, o Senhor, será revelada, e juntos todos contemplarão, porquanto a boca de Yahvé o afirmou. Então, no versículo 5 está aqui como Deus revela a sua glória, né? Ele revela a glória a toda a humanidade. Aí a gente vai ler lá em Filipenses 2, do versículo 6 ao 8, que diz assim, ó: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Então ele está falando que Jesus, né, mesmo ele sendo Deus, ele não quis mostrar para todo mundo que ele era igual a Deus. Não.
Ele ficou aqui como um escravo, como um servo, e foi lá, firmão, até a morte de cruz, que era a pior morte que poderia haver naquela época, né? Uma vergonha, inclusive. Então, Deus revelou a sua glória por meio do seu Filho, não para se exaltar, mas para se aproximar de nós. Olha que coisa, né? Para que a gente entendesse o tamanho do seu amor. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Cristo, é o nosso Salvador. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Em Jesus vemos o Pai, que está lá em João 14:9. E o seu tem um grande amor por nós, em João 3:16, né? Que diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que acredite nele não morra, mas tenha a vida eterna, né? Por isso que Jesus veio ao mundo, né? Para nos dar a vida eterna. Em João 14:9, a gente vê o Pai nele, né? Vou ler para os irmãos. 14:9. E Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê a mim também vê o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que Ele está em mim? Então é isso, irmãos. O nosso manancial termina dizendo isso. Que em Jesus a gente vê o Pai e, além de ver o Pai, a gente vê o grande amor que Ele teve por nós. Tá bom? Bom, eu termino agora dizendo que o abraço é encontro de dois corações. E é por isso que eu deixo meu abraço de ursa diariamente, ó. E lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco espinho. Mas para nós, que sabemos que não tem ninguém que seja como Deus, para nós o abraço dá super mega certo, tá bom, irmãos? E eu quero que vocês se lembrem também daquilo que a gente combinou, de decorar o Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.